Meus irmãos, nós temos tido a oportunidade e o privilégio de podermos estar aprendendo sobre o que a palavra de Deus diz sobre a família nos últimos domingos, e assim o faremos ainda alguns domingos à frente. Essas verdades bíblicas, elas nos dão clareza sobre a própria relação do Senhor e seu pacto com as famílias da aliança, e de como Deus requer que nós aprendamos a viver sobre essa perspectiva de aliança, de pacto em nossas famílias. Como nossas famílias fortalecidas, elas fortalecem a igreja, como nossas igrejas fortalecidas, elas influenciam a sociedade, e a palavra do Senhor, ela é manifesta através da maneira como nós vivemos a palavra do Senhor em nossos lares. Nós vamos ter o privilégio nessa noite de receber aqui o pastor Wendel Rosário, pastor da igreja lá no Engenho do Meio, presbiteriana no Engenho do Meio. Eu tive o privilégio de ser pastoreado e ensinado academicamente e pastoralmente por Wendel quando nós compartilhávamos o seminário. Nós éramos seminaristas juntos, nos formamos juntos, mas aprendi muito nas nossas conversas de corredores, e tenho certeza que o Senhor o usará aqui como usou ao longo de toda a nossa relação para falar o coração da igreja, como sempre falou no meu coração. Amada igreja, graça e paz de nosso Deus. Estão escutando bem? Ok, porque o púlpito é aqui diferente, né? Eu tenho que me acostumar ainda. Agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui e pelo convite do pastor Petrônio, do conselho, e do meu irmão, amigo, pastor Luiz. Pastor Luiz, eu sempre, quando falo dele, uma coisa que ele falou para mim, na época de seminário, que tocou-me, né, mudou a minha visão de vida, de ministério mesmo, porque ele sabe disso, eu sou apaixonado pelo hebraico e queria ser o melhor da turma, e de apologética, discussões. E minha vida, parece que minha vida pastoral, ele vai lembrar disso, só seria envolvido só nessas questões. Aí Luizinho disse assim, pastor Luizinho, na época seminarista Luizinho, disse assim: Wendel, tu tem que gostar de gente. Ser pastor é gostar de gente e não gostar de discussão. Isso é uma palavra simples, mexeu com a minha vida, tocou minha vida. E não é que eu não gostava, mas se fosse assim, um debatezinho, eu estava sempre pronto para querer discutir com todos, não é? E a vida de igreja é uma vida diferente, você tem que saber como tratar as ovelhas. Então, agradeço a Deus por essa simples palavra que mudou o meu ministério. Tendo dito isso, eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 27, Eu não vou ler o texto, à medida que eu for expondo, eu vou lendo para ficar mais tranquilo na exposição, tá bom? Gênesis 27. Ok. Eu queria convidar as crianças para orar por elas. E eles sobem? Ok. Nós vamos orar pelo nosso futuro da igreja do Brasil, né? Nossas crianças, nossas bênçãos que Deus tem dado aos pais. Vamos orar? Está chegando mais ali. Ok? Vamos orar. Querido Deus, nós queremos agora te apresentar a herança do Senhor, essas crianças, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria aos pais para ensiná-los nos caminhos do Senhor. Sabemos que o mundo tem provocado muitos ruídos, Senhor, contrários à Tua palavra, para desvirtuar as crianças do caminho do Senhor. Mas que o Senhor abençoe esta igreja, abençoe pastores, abençoe os pais, para que eles possam ensinar as crianças no temor do Senhor. Que elas possam crescer em graça, em conhecimento e no temor do Senhor. É assim que eu te peço, em Cristo Jesus. Amém. Amada igreja, uma instituição, ou uma delas, né, na pós-modernidade, que tem sido atacada ferozmente é a Igreja de Cristo. A outra também tem sido a família.
Aqui ou lá eu escuto assim, que igreja e família cheira a mofo, coisa velha demais. Então tem que ser mudado, tem que dar uma nova roupagem. Mas veja, às vezes a igreja de Cristo se preocupa muito, e isso é legítimo, com os ataques externos que nós recebemos a respeito do casamento. E às vezes a gente se preocupa muito, prepara estudos, os estudiosos estão aí escrevendo livros e mais livros para mostrar as ideologias, os ataques que têm sido dados a essa instituição família. Por exemplo, será que um relacionamento entre dois homens ou entre duas mulheres cumpre o propósito do casamento, escatologicamente falando? Lembra lá de Efésios? Cristo, um homem. A igreja, uma mulher. Veja que qualquer outro tipo de relacionamento que destoar desse padrão não vai cumprir esse propósito escatológico. Então, uma das funções do casamento não é simplesmente a expressão do amor, porque eu acredito que possa haver, de forma pecaminosa, mas sim tem, um homem amar outro homem. Não estou dizendo que isso é legítimo, mas ele doa, ele cuida, ou uma mulher amar outra mulher e querer ter um relacionamento. Mas será que casamento é só isso? Biblicamente, não. Casamento é muito mais do que simplesmente afeto, amor. Mas isso são ataques externos. Mas muitas vezes esquecemos também que a família ela é atacada internamente. E das pessoas que provocam esse ataque, ou uma das pessoas que permita, né, que esse problema surja, é a própria esposa, ou o próprio marido, ou o próprio filho. Às vezes o problema é interno. Nós nos preocupamos com problemas externos e, às vezes, o problema é dentro da própria família. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar antes de entrar no sermão. 2, a gente, às vezes, diz assim, aquilo que começa errado, termina errado. Nem sempre. Nem sempre, eu vou mostrar isso. E, às vezes, a gente diz assim, aquilo que começa certo, termina certo. Nem sempre. Ponto. Agora, tendo dito isso, abra a palavra de Deus, né? Volte um pouquinho o texto que eu falei para Gênesis 25. Por favor, para a gente ver que algo pode começar certo e terminar errado. Ou desandar. Veja Gênesis capítulo 25. Por favor. Eu quero só situar para depois chegar no texto propriamente dito. Gênesis 25, no versículo 20. Gênesis 25, 20 diz assim: era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Aram, irmã de Labão, o arameu. Veja, Isaque fez o quê? Orou ao Senhor. Começou certo, orando pela família. Por quê? Porque sua mulher era estéril. Depois disso, parece, veja, a narrativa, a gente tem que prestar atenção nesses textos narrativos, que às vezes o autor quer que a gente tire nossas próprias conclusões à luz de um quadro da revelação. Veja, ele diz assim, ó, Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Parece que foi assim. Isaque casa e diz assim, eita, descobri, ela é estéril. Não tinha exame, não tinha nada. Ele está querendo que a gente tire as nossas conclusões. Houve um tempo para isso, mas ele estava orando, certo? E parece que ele orou, Senhor, abençoa. No outro dia, ela ficou grávida. Mas veja, vá para o verso... Quantos anos Isaque tinha? 40. Não é isso? Quando casou. Agora vá para o verso 26. Conta a história do nascimento, do problema lá, que já do berço estava o problema. E depois assim, depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso, lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca, matemática, 40 se casou, começou a orar. Rebeca tem filhos, com 60 anos. Quantos anos Isaque passou orando? 20 anos. Começou bem, 20 anos insistindo, Senhor, me deu filhos. Senhor, abençoa essa mulher, Senhor. Ajuda, faz ela ser estéril. 20 anos, começou bem. Agora, vamos para o nosso texto. O autor, ele quer mostrar que, desde o começo, havia problemas, não é? Desde o começo, após esse início aqui, esse início abençoador, mas após disso, não é?
houve destoar daquilo que Deus queria para este homem. Então, nesta noite, eu anuncio o Evangelho de Jesus Cristo com o seguinte tema: Deus pode usar até mesmo a maldade humana para realizar seu plano de redenção. Em outra linguagem, Deus transforma aquilo que vai ruim, aquilo que vai muito mal aos nossos olhos, certo? E até mesmo pela revelação, e Deus, pela sua sabedoria, pelo seu poder, Ele transforma a maldade humana para cumprir os seus propósitos eternos. Então, é isso que eu queria trazer para a amada igreja nessa noite. O primeiro ponto se encontra no verso 1 até o verso 4, que diz assim: tendo envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-lhe uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma, para que eu coma, te abençoe, antes que eu morra. Então, Isaque é cego aqui nesse texto, mais de uma maneira. Ele não é só cego fisicamente. Ele deveria ter visto que o casamento de Esaú, que aconteceu poucos versos antes, no capítulo 26 e no verso 34, diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Começou bem, mas aqui a gente já começa a ver o narrador dando sinais para a gente que a coisa estava desandando. Por quê? Em momento nenhum você vai ver que Isaque repreende Esaú. Diz assim: olha, papai, o teu avô teve o maior cuidado para escolher a minha esposa. Foi da minha parentela. Você não pode fazer isso, meu filho. Em outra linguagem, crente só poderá se casar com crente debaixo da mesma aliança, debaixo do mesmo pacto. Então aqui a gente já vê que ele está cego, não só por conta da sua idade, mas cego, sabe por quê, irmão? Um dos motivos que o narrador vai dizer é que ele amava demais o seu filho. Então esse é o primeiro problema que eu vejo em muitos pais. Ama demais os seus filhos, quando deveriam amar demais ao Senhor nosso Deus. Veja, a gente vive numa geração muito complicada, muito complicada. Veja, eu não estou dizendo que, porque por ser antigo, está certo. Mas a sabedoria dos antigos, daqueles que têm cabelo branco, deveria ser levada em consideração. Explico. Minha mãe, quando a gente sentava à mesa, eram 6 filhos, né? 3 meninas e 3 meninos. O que ela colocasse à mesa, a gente deveria comer. Ela dizia assim: ó, só tem o feijão hoje, não tem carne, vamos orar ao Senhor. Hoje, eu tenho um neto, 5 anos, parece que já nasce programado para o pecado, né? Assim, esse tipo de pecado, programado para o pecado sim, que a Bíblia fala. Ele diz assim, eu coloco, ele faz: vô, eu não quero isso não vou comer. Aí eu digo para ele: só come o que eu quero. Quem manda sou eu. Você não tem autoridade, você não tem maturidade, com 5 anos de idade, para saber dizer, só que eu digo com outra linguagem, né? Para saber escolher aquilo que é bom para você. Então, eu amo meu neto, mas eu amo muito mais ao Senhor, para ensinar a ele que a vida humana tem que ter limites, que a vida humana não é, a gente deve fazer tudo o que nós queremos. Então aqui há um problema de comunicação, de falar: filho, vem cá, senta aqui. Olha, eu aprendi com teu avô que nós deveríamos nos casar com pessoas da aliança, pessoas da família, pessoas que temam o Senhor, e você não está fazendo isso. Então, ele está cego. Agora veja o que é que o autor mostra aqui também. Ele diz assim, ó, não podemos ver Esaú, seu filho mais velho, né? Aí depois ele diz assim: agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava. Aí verso 4, faz-me comida saborosa, como eu aprecio. Ele estava aqui, Isaque, um homem que estava seduzido simplesmente pela barriga, pelas questões da vida, e não se preocupando com aquilo que era mais importante, com a vida espiritual
de seu filho. Repito, Isaque é cego mais de uma maneira. Ele deveria ter visto que o casamento de Esaú com aquelas mulheres comprometia o plano de Deus de que Abraão e sua semente formem uma nação separada. Ele deveria ter percebido que Esaú não era digno de representar o povo da aliança. Mas Isaque leva a sua cegueira adiante. Ele, assim como Esaú, é controlado pelos próprios apetites. Neste capítulo, o narrador repete a palavra caça 8 vezes e comida saborosa 6 vezes. Antes de morrer, Isaque deseja saborear mais uma vez uma caça deliciosa e depois dar a bênção a Esaú. Faltou diálogo aqui para Isaque mostrar o pecado do seu filho. Então, pais, não fique com medo de confrontar os seus filhos. É melhor que ele fique chateado, com carinha fechada, do que você ter a desaprovação do nosso Deus. Às vezes, a nossa preocupação é tão grande em querer agradar os nossos filhos, que esquecemos que o principal deve ser Deus em nossa vida. Então, o pai se prepara para abençoar o filho mais velho. Então, essa preparação, filho, vai pegar a comida. E veja que o autor, ele vai dizer aqui de forma constante, irmão, que há um problema aqui. Veja, por favor, acompanhe comigo. Os versos 5, vai dizer assim, ó. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. Constantemente, tanto Isaque como Rebeca, como o narrador, vai dizer que eles não diziam meus filhos. Isaque sempre diz meu filho. Rebeca diz meu filho. Havia aqui um problema de separação nesta família. Partidarismo. Esse aqui é o meu filho querido, esse aqui é o meu filho querido. Pais, nunca façam isso. Eu sei que tem filhos que a gente tem mais aptidão, tem mais por aproximação. Por exemplo, dos filhos, meu pai tinha mais aproximação comigo, porque eu era mais velho, eu torcia pelo mesmo time que ele torcia, nós íamos para campo juntos, então ele tinha, meu irmão, após mim, né, o segundo, não gosta de futebol, não gosta de... Papai ficava chateado com ele. Então ele era mais próximo de mim nesse aspecto. É possível que isso aconteça, mas na hora da correção, na hora de ensinar o evangelho, não pode ter separação, não pode ter diferença. Eu vou dizer aqui uma frasezinha, né, da sabedoria da minha mãe, que eu digo que era a minha maior psicóloga que já existiu. Ela dizia assim: pau, pisa, que bate em Chico, bate em Francisco. Ou seja, o que serve para Wendel, serve para Elvis, serve para Nicodemos, que era o nome do meu pai, o nome do meu filho, era o mesmo padrão de disciplina. Então aqui a gente já vê a falha neste homem em ensinar, em repreender o seu filho. O segundo ponto é, a mãe maquina a favor do filho mais moço. Outro problema. Veja, a Bíblia, em canto nenhum. Uma vez um presbítero estava dando estudo na igreja e ele disse assim: a relação mais importante que existe é entre o homem e a mulher. Aí uma irmã se levantou, a mãe, e disse: eu não aceito isso. Eu passei 9 meses com meu filho, então a relação mais importante é o meu filho. Eu dou a minha vida pelo meu filho, mas não dou pelo meu esposo. Aí o presbítero fez: irmã, com todo o amor, está equivocado. Veja, ninguém vai negar que foram 9 meses, ou 7, ou 8, ninguém nega isso. Ninguém nega o amor, ninguém nega a aproximação que uma mãe tem com o filho, mas em canto nenhum na Bíblia, você vai ver que o filho torna-se uma só carne com a mãe. Uma só carne é marido e mulher. Esposa. Então aqui, ela já está equivocada por estar fazendo partidarismo para com o filho, quando na verdade ela deveria conversar com seu esposo. Dizer assim, ó, está errado, vamos conversar. Veja, verso 5, o que é que diz? Ela escuta a conversa, certo? Chama seu filho, novamente o narrador diz seu filho, tá bom? E não, o filho deles, seu filho, e foi-se Esaú ao campo, né, para apanhar. E depois diz, verso 6, então disse Rebeca a Jacó, seu filho. O narrador sempre vai dizer isso, seu filho, o filho dela, o filho dele, para mostrar que havia esse partidarismo entre um e o outro. Aí diz, então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim, traze a casa, faz uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho,
Está vendo? Atende às minhas palavras como eu te ordeno. Ela fez toda uma orquestração para enganar o esposo. Mães, nunca dê preferência aos filhos em relação ao seu esposo. Principalmente se for para o pecado. Minha mãe, mesmo antes de ser crente, ela tinha um padrão. Ela nunca eu vi minha mãe discutir com meu pai, ou meu pai com ela, para divergir sobre algum tratamento. Se eles estivessem divergindo, mamãe sempre dizia, seu pai sempre nisso, mesmo não ser crente, ele chegava no quarto e dizia, Sônia, você errou nisso. E depois ela chamava para falar. Então, se uma pessoa descrente tinha essa sabedoria, imagine nós, que somos crentes, somos morada do Espírito Santo, temos a sabedoria divina, devemos aplicar isso com muita mais ênfase em nossas vidas. Não haver partidarismo no meio da família. Então, é aí que o nosso texto entra, não é, a dificuldades ficando mais claras nesse relacionamento. Tá bom? Então, felizmente para Jacó, Rebeca ouve acidentalmente o plano de Isaac de deixar Jacó, o filho dela, fora do seu testamento. O costume era que o moribundo chamasse todos os seus filhos para perto de si, para que recebesse a bênção apropriada. E aqui a gente não vê isso. Mais um problema, ele está especificando a bênção exclusivamente para um filho. Não há tempo a perder. Ela imediatamente, a mulher, entra em ação, chama Jacó à parte e lhe diz, então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão. Assim, traze a caça, faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atenda a minhas palavras como te ordeno. Vai ao rebanho, traz-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que coma e te abençoe antes que morra. Então o plano aqui é simples. Enquanto Esaú está fora, caçando para trazer essa comida ao pai, Rebeca tomará 2 cabritos, fará uma comida deliciosa para Isaac. Jacó, então, serve a comida e recebe a bênção. Plano simples de ser executado. A mentira sendo perpetuada no meio da família. Veja, aquilo que começou tão bem, um homem orando pela esposa, e Deus dando graça, depois esse homem, não, por falta de fraqueza de liderança, não repreende o seu filho por casar com as mulheres que não estão dentro do pacto de Deus, e agora essa mulher, por falta de diálogo, por falta de compromisso com as verdades do Evangelho, não conversa com uma, dizer, está errado, você tem que chamar os 2 para serem abençoados. Ela faz esse plano bem simples. Jacó, portanto, obedece à mãe, traz para ela os 2 cabritos e a observa preparando cuidadosamente. Será que meu pai reconhecerá minha voz? Vem a cabeça deste homem. A pele de cabrito o enganará? Sentirá ele a diferença do sabor entre a carne dos cabritos e a da caça? Quando será que Esaú volta? Jacó deveria estar suando, uma pressão na sua cabeça, mas ele não retrocede. Infelizmente, muitas pessoas, ao pensar sobre o pecado, ao refletir sobre o pecado, não retrocedem, continuam avançando no seu pecado. Então, nesta noite, Cristo nos chama a refletir sobre nossas vidas. Será que estamos caminhando no caminho da santidade? Ou será que estamos planejando e a consciência, o Espírito Santo dizendo, não prossiga, não faça, e a gente dá aqueles calafrios, mas no final das contas, eu vou fazer, porque eu sou dono de si. Pense nesta noite. O terceiro ponto é, o filho mais moço engana ao pai. Está nos versos 18 até o verso 29. Verso 18 diz, Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? O primeiro teste, quem és tu, meu filho? Jacó está preparado para esse? Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Verso 19. Jacó mal pode esperar para acabar com isso. Assenta-te e come, abençoe-me. Vá ligeiro, papai, pois Esaú está a caminho. Isso ele pensando.
Mas Isaac não tem pressa e responde, verso 20: como é isso, que a pudesse achar tão depressa, meu filho? Segundo teste, Jacó tem de pensar rápido. Isaac, como é isso, que pudesse achar tão depressa, meu filho? Acabei de falar e já está com tudo pronto. Veja o que Jacó diz: teu Deus. Esse é um tema que vai perpassar a vida de Jacó. Ele sempre vai dizer: o teu Deus. Parece que Jacó, embora tendo um avô que teve, tendo um pai que teve contato com Abraão, que era o filho, ele não tinha ainda um relacionamento saudável com Deus. Ele nunca diz: o meu Deus providenciou. É, o teu Deus, papai, fez isso. É o teu Deus. Então, os filhos, pais, ensinem aos seus filhos a servir ao Deus verdadeiro. Não é o meu Deus, é o nosso Deus. Foi cantado aqui: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como é que você quer dizer para meu filho, para seu filho, que esse Deus é o Deus dele, se aquilo que muitas vezes você ensina não condiz com aquilo que você está vivendo? Meu pai dizia assim: faça o que eu mando, mas nem sempre faça o que eu estou ensinando. Ele tinha essas divergências, mas o evangelho nós devemos ensinar e devemos viver. Não há separação. No evangelho não há separação. Por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses, por favor, acompanhe comigo lá em Filipenses. Veja que Paulo vai tratar isso. Ele vai ensinar os filipenses, no capítulo 4, verso 6 em diante, capítulo 4, verso 6 de Filipenses, Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele começa a tratar sobre isso. No verso 8 ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, essas coisas que já vim ensinando. Aí verso 9 ele arremata: o que também aprendestes dele, de Paulo, nos ensinamentos quando Paulo esteve nessa igreja, aquilo que recebestes a carta, ouvistes o ensinamento e vistes em mim, isso praticai. Paulo era um homem que ele dizia assim: analise a minha vida, é uma carta aberta. Se aquilo que eu estou vivendo não condiz com aquilo que eu estou ensinando, será que os pais, nesta noite, têm condições de dizer para os filhos isso? Filho, nós devemos orar ao Senhor. Mas será que você tem orado? Ou você tem só mandado o seu filho orar? A forma que você trata a sua esposa demonstra a forma que Cristo trata a sua igreja. A forma que você, mãe, demonstra para com seu esposo é a forma que a igreja deve demonstrar ao nosso Deus, ao nosso Senhor, de amor, de obediência, de cuidado, de zelo, de respeito. Pense sobre isto nesta noite. O terceiro teste: Jacó se aproxima do seu pai, o qual lhe apalpa as mãos. Isaac hesita. A voz é de Jacó, porém as mãos é de Esaú. Ele está desconfiado. O narrador acrescenta que: e não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. E diz: e o abençoou. Isto é, ele estava prestes a abençoá-lo, pois a bênção não é pronunciada até o versículo 27. Mas Isaac hesita e pergunta mais uma vez: és meu filho, Esaú mesmo? O quarto teste, então, aparece. Agora Jacó foi levado a ver que a sua voz o denunciava. Por isso responde o mais brevemente que pode: eu sou. Então Isaac diz, versículo 25: chega para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Assim, Jacó lhe traz a comida e o vinho. Isaac come e bebe e diz: ótimo. Não percebe que está comendo carne de cabrito. Está sendo enganado pelo próprio filho. Será que os filhos que aqui estão têm sido verdadeiros com seus pais? Aquilo que tem visto no Instagram, aquilo que tem visto no Facebook, naquilo que tem feito na escola. Será que você tem sido verdadeiro com seus pais? Ou você tem levantado mentiras
em cima de mentiras e dito isso ao seu pai. Pense nisso nesta noite. Deus trará à tona o meu, o seu e qualquer pecado de qualquer pessoa. Todo pecado será revelado. Então, pense sobre isso. O quinto texto aparece. Jacó, com o coração palpitante na boca, se aproxima e beija o pai cego. Quando Isaque sente o cheiro das roupas de Esaú, finalmente se convence de que ele é, de fato, Esaú e o abençoa. Veja comigo, verso 27, por favor. Diz lá: ele se achegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Verso 28, tem um autor puritano chamado Jeremiah Burroughs. Ele diz o seguinte: para Jacó, primeiro Jacó recebe primeiro a bênção do céu e depois a bênção da terra. Para Esaú é invertido. Veja, verso 28, Isaque diz para Jacó: Deus te dê o orvalho do céu, as coisas do céu, e depois e da exuberância da terra, fartura e trigo. Já no verso 39, quando ele vai abençoar Esaú, a bênção inverte. Primeiro aparecem as bênçãos da terra, para depois aparecer as bênçãos do céu. Será que nós, como os pais, estamos mais preocupados em oferecer aos nossos filhos as bênçãos da terra do que as bênçãos do céu? Eu vejo muitas preocupações dos pais, que é legítima, tá? Em querer dar bons estudos ao filho, em querer que os filhos sejam bons advogados, talvez os melhores, um maior escritório, um maior médico, mas às vezes eu escuto pouco falar da preocupação da vida espiritual. Uma coisa não exclui a outra. Nós podemos e devemos querer dar o melhor educação aos nossos filhos, querer que nossos filhos tenham grandes sucessos financeiros, mas isso seria muito triste se os nossos filhos fossem os maiores e melhores profissionais de qualquer área e a alma deles estivesse no inferno. É preferível que nossos filhos não tenham grandes sucessos financeiros, grandes sucessos das profissões, mas que sejam filhos que temam ao Senhor. Às vezes a gente confunde desejo por necessidade. Explico. Eu tenho desejo que o meu filho gostasse de ler. Ele não gosta. Se ele leu muito um gibi, alguma coisa assim, na minha biblioteca ele nem entra. Já o meu neto demonstra, pelo menos de pequeno, toda vez que vai na minha casa, a primeira coisa que ele faz é: vou, biblioteca, pelo menos para apreciar. É um desejo, mas isso é necessário para a minha vida? Não. A gente confunde. Veja, eu desejo ter uma Ferrari, mas isso é desejo ou necessidade? Será que é necessário eu ter uma Ferrari para viver? Não, isso é um desejo. Então, muitas vezes a gente confunde desejo com necessidade. O que é que eu necessito? Comer, beber, é necessário para eu viver, descansar, mas eu não necessito ter um iPhone. Eu não necessito ter um carro importado. Eu posso desejar. Então, muitas vezes a gente deseja algo para os nossos filhos que não é verdadeiramente aquilo que ele está necessitando. A maior necessidade dos nossos filhos, irmãos, é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos ensinar o Evangelho aos nossos filhos, desde a mais tenra idade. Primeiro, oferecer a ele o Evangelho, as bênçãos espirituais de nosso Deus. E após isso, ensinar a ele a ter um futuro de vida para quando ele se casar, dar o melhor para a sua família. Então, apresenta o texto ainda, um quinto teste para Jacó. Ele está com esse coração, nós já vimos palpitando, e recebe a bênção. A primeira bênção, como eu falei, fala das coisas do céu, e a segunda, das coisas da terra. Então, essa deve ser a nossa dinâmica. A bênção dada a Jacó inclui a promessa: sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Promessa que se cumpriu inicialmente quando Israel conquistou as nações de Canaã, mas só se realizará cabalmente com Jesus Cristo, o filho de Jacó, a quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra, aquele que demanda a obediência de todas as nações.
quando ele voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E muitas vezes, eu tenho quase certeza do que eu vou dizer, todos nós aqui queremos Cristo como Salvador. Mas às vezes nós temos dificuldade em entender Cristo como Senhor nas nossas vidas. Está claro que Cristo é o Salvador, mas a gente tem dificuldade em entender que Cristo é o Senhor da nossa vida. Vou dar um exemplo. Quantos aqui já refletiram? Se não, vai começar a refletir a partir de agora, que para você lavar um prato, Cristo tem que ser o Senhor da tua vida. Mas sabe por que a gente faz isso? A gente não imagina? É porque a gente acha que lavar prato é simples demais. Eu não preciso de Cristo, não. É só lavar, é só colocar o sabão. Mas veja, eu tive um problema, chikungunya. Quem já teve, né, sabe o prazer que é ter essa doença. Estou sendo irônico. E teve, no quarto ou foi quinto dia, as dores mais intensas eu nunca vi. Parecia que tinham me colocado dentro de um saco e apertado assim e jogado, feito quebra-gelo quando no saco. Eu não conseguia nem mexer, de tanta dor que eu sentia. Aí chamei minha mãe, fiquei todo vermelho, chamei minha mãe, ainda era viva, e eu disse, mamãe, ore, Jesus vai me guardar. Ela disse, deixa de ser frouxo, rapaz, isso é chikungunya, vai morrer não. Eu disse, mamãe, como eu queria agora ter forças para lavar um prato. Eu estou orando, Senhor, me dá saúde. Aí dali eu percebi como eu preciso de Cristo, me dando saúde, me dando força, me dando vida para lavar um prato. Então a gente nem sempre consegue conectar. Quer ver uma coisa? Quando a gente vai viajar de avião, pelo menos foi comigo, tá? Estou falando, confessando o meu pecado. A primeira vez para o Rio Grande do Sul, aí os meus amigos disseram, olha, 5 horas de viagem, 5 horas e meia, direto. Eu disse, meu Deus, nunca viajei, no máximo carro. Eu disse, 5 horas e meia, eu tenho medo de altura, nem elevador panorâmico eu vou, quando eu vou eu fecho os olhos, tenho pavor. 5 horas e meia eu comecei a orar, Senhor, segura esse avião, não deixa ele cair, porque se cair eu vou morrer, eu quero viver. Quando ele subiu, irmãos, eu peguei assim, em Paulo Gustavo, que hoje é pastor, em Rodrigo, fiquei assim, ele, rapaz, tu vai quebrar minha mão, calma, eu tremendo, chorando, a lágrima assim, eu disse, rapaz, eu estou nervoso. Mas por que isso? Porque estava claro para mim, que eu não tinha domínio sobre o avião. Mas não estava tão claro que eu também não tenho domínio sobre lavar pratos. Toda a nossa vida depende do Senhor. Toda a nossa vida. Então, Cristo, Ele é Senhor da nossa vida em todas as áreas. Inclusive no trato, no relacionamento de pai para com filho. Você não pode nunca usar as sabedorias do mundo, ainda que venha dar certo, de forma pragmática, para aplicar para a vida da sua família. Todo o ensinamento da sua família deve ser extraído da palavra do nosso Deus, ainda que isso traga dor, ainda que isso traga choro. É verdade mesmo. Eu estava conversando com o pastor Luizinho. Veja, minha mãe teve câncer. Então, pensa bem, se eu escutasse conselhos, porque eu tenho problema no rim esquerdo, quando eu passo muito tempo sentado ou em pé, eu tenho que estar sempre revezando, saindo, não é? Passeando, andando, bebendo muita água, e eu disse, vou passar dias no hospital com a minha mãe, cuidando dela. Eu sei que vou ter problema depois. Mas pensa bem, se eu escuto um conselho de alguém que diz assim, rapaz, tu vai ficar doente. Não vai não. Eu disse, é mesmo, né? Eu tenho que pensar na minha saúde. Mas eu me sacrifiquei. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu devo amar a minha mãe. Eu devo obediência à minha mãe. Eu devo cuidar da minha mãe. Então foram dias terríveis. Após isso, ela mesmo disse, já sei que você vai ficar doente na crise, né? Eu disse, mas a minha obrigação é cuidar da senhora. Veja, eu não vi os ruídos do mundo. E foi verdade mesmo, eu fiquei doente depois. Mas pouco importa. O que importa é aquilo que a Bíblia diz. Eu deveria e fiz cuidar da minha mãe. Então, trouxe dores para mim? Trouxe. Trouxe problemas de saúde? Agravamento? Trouxe. Mas, acima de tudo, estava a minha lealdade aos princípios bíblicos de amar, respeitar e cuidar a minha mãe. A mesma coisa do meu pai. Pense no homem chato para ser cuidado. Terrível, meu pai.
Quando eu cheguei lá, só para vocês terem uma ideia, o pessoal que estava no quarto com ele disse assim, é teu pai, é? Pense no homem mala, porque o bicho perturba a noite todinha. Eu disse, eu sei, mas é meu pai, eu vou cuidar dele. Amputou a perna, eu disse, papai, o senhor quer ir ao banheiro, enquanto tem pessoas para ajudar? Ele não. Quando deu meia-noite, quando não tinha mais ninguém, ele disse, eu quero ir ao banheiro. Eu disse, papai, por que o senhor não pediu ontem? Agora. Eu disse, como é que eu vou pegar? Porque ele era muito gordo, como é que eu vou pegar o senhor, pai? Ele, resolva. Eu saí, chamei 2 policiais, disse, olha, fiz aquele todo jeitinho, mas era meu pai, eu tinha que cuidar dele. Embora a forma dele de tratar, a forma dele de expressar estava equivocada, mas isso não dava razão, motivo, não é? Liberdade para dizer assim, se o senhor fez errado, eu vou tratar errado. Não, não. O princípio bíblico é, honra teu pai e a tua mãe. E nunca é, honra teu pai e tua mãe, se ele cuidar de você. Honra teu pai e tua mãe, se ele te dá um iPhone. Honra teu pai e tua mãe, se ele for beleza. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Veja, Deus é tão bom para com seu povo, que eles podiam simplesmente dizer assim, honra teu pai e tua mãe. Mas ele dá ainda uma motivação, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Que Deus maravilhoso, irmãos. Ele podia simplesmente dizer, honre, acabou. Mas ele ainda dá um incentivo, para que vocês tenham uma vida longa. Esse Deus é um Deus que não vira as costas para o seu povo. Nesta hora, a despeito dos nossos pecados, a despeito das formas equivocadas que temos vivido, agora, Cristo está intercedendo no céu, por mim e por você. Pai, abençoa os crentes, abençoa meu povo ali, abençoa o pastor Wendel, abençoa a família do pastor Luizinho, abençoa o povo da aliança na igreja presbiteriana da encruzilhada, neste momento. Agora, a Bíblia diz lá em Hebreus, que Cristo está intercedendo no céu pelo seu povo. Então, Ele é Senhor de todas as áreas da nossa vida. E a terceira bênção diz respeito ao verso 29, parte B. Diz respeito às bênçãos e maldições recíprocas. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Essa bênção ecoa a bênção espiritual recebida por Abraão. Portanto, de acordo com essa bênção, Jacó não foi apenas abençoado, ele será uma espécie de bênção para outros e para toda a nação. Quarto ponto é, o pai lamenta com o filho mais velho. Está no verso 30 até o verso 40. Não é que quando o filho retorna, traz a caça, descobre a mentira e cai no pronto. Veja, irmãos, eu não creio, biblicamente falando, em maldição hereditária. O que é isso? Se meu pai pecou, aquele tipo de pecado, se não tiver uma quebra de maldição, não, em Cristo, todo o meu pecado foi lançado na cruz. Mas muitas vezes, Deus, Ele dá uma tapa, né, numa linguagem figurada, em nós, pelo pecado que nós fazemos e alguém pratica conosco. Exemplo, veja, por favor. Lembra lá, volte comigo, capítulo 26, verso 34. Por favor. Gênesis 26, 34 e o 35, diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou, conta a história do pecado dele, certo? Aí vejam, ambas se tornaram amargura. Veja a palavra, amargura. Então, esse ato de Esaú se casar, trouxe o quê? Amargura para Isaac e para Rebeca. Ficaram amargurados. Agora veja, vá para o capítulo 27 e o verso 34. 27, 34. Como ouviu Esaú tais palavras de seu pai, ou seja, que ele abençoou a Jacó, bradou com profundo amargor. Amargura. É como se Deus dissesse assim: você trouxe amargura para os seus pais, mas lá na frente eu vou pegar você. E agora quem vai ficar amargurado é você. Nem sempre Deus trabalha assim, tá? Mas é possível que Ele possa trabalhar. Aquilo que pecamos, lá na frente, o pecado está nos esperando, dizendo assim: você fez isso, e agora vai pagar com a mesma moeda. Tenhamos cuidado.
Porque Deus, muitas vezes, pode fazer assim conosco. O mal que fazemos, Ele dá uma viravolta e lá na frente, como dizia minha mãe, a gente abre a porta e Ele está lá. Peguei você agora. Então tenhamos cuidado para não trazer amargura para nossos pais, para não trazer amargura para nossas mães, para não trazer amargura dentro do casamento, porque da mesma forma você poderá passar por esta amargura. Então, ele passa por isso, né? E Isaac, no versículo 35, responde: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Graças a Deus, irmãos, que agora nós não precisamos mais necessariamente de ter a bênção de um pai para sermos abençoados. Nossa bênção está em Cristo Jesus, o nosso grande irmão e o nosso grande Pai, o Pai das luzes, nos abençoa pelos méritos, pela obra perfeita de Cristo Jesus. Ainda que alguém possa lhe amaldiçoar, alguém possa fazer qualquer coisa contrária, lembre-se, a bênção de Deus está sobre o seu povo. A bênção de Deus está sobre o seu povo. Eu fui uma certa vez na casa de uma irmã, e ela pediu aconselhamento, a gente estava conversando na sala, a filha dela varrendo a casa, e a filha dela começou a varrer do terraço, onde nós estávamos, para dentro da casa, sala, cozinha. Ela parou e disse: filha, está errado. E eu fiquei calado, né? Mamãe, por quê? Ela fez: porque você está varrendo do terraço para dentro de casa. Você está trazendo as maldições da rua para dentro de casa. Aí eu parei assim, eu pensei que eu estava sonhando, sabe? Eu fiquei calado. Ela fez: então varra de dentro para fora, para levar todas as maldições que estão, olho gordo. Ela disse assim. Aí depois eu disse: irmã, com todo respeito, posso? Ela pode. Irmã, isso é superstição, irmão. Veja, nossa bênção está em Cristo Jesus. Aí eu brinquei: olha, pode jogar aqui, pode cemitério, pode botar sua boca no nome de um sapo e amarrar. Fique tranquila, nossa bênção está em Cristo Jesus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação de vida eterna, nenhuma condenação. Então, crente não deveria andar assustado com essas coisas, irmãos. Nós temos um Deus que nos abençoa. Não precisamos andar atrás de bênção de pessoas, ouvindo bênçãos, daqueles falsos profetas que tem por aí, da prosperidade, dando bênção, mas também não deveríamos ter medo das supostas maldições que o mundo possa lançar para com o povo de Deus. Ainda que eles lancem maldições, Deus transforma essa maldição em bênção. Ele é poderoso para isso. E, finalmente, chegando na última parte, as consequências dos versos 41 ao verso 45. A narrativa se encerra com a reação venenosa de Esaú. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado. Aquilo que era para ser harmonia entre irmãos, tornou-se uma confusão terrível. Vejam, agora, pois, meu filho, veja o verso 43, por favor. Diz assim: agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira para cá de Labão, meu irmão. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Ela imaginou que isso só duraria alguns dias. E nós vemos, através da narrativa, que isso durou anos. É por isso que lá no capítulo 4 de Tiago vai dizer assim: quando vocês for planejar algo, nunca diga assim: irei para tal cidade, passarei um ano e ganharei dinheiro. Ao invés disso, deverias dizer: se Deus quiser. Em momento nenhum aqui, a gente vê o temor dela dizer assim: eu vou orar por você, meu filho. Você vai, meu desejo é que o Senhor te leve e te traga. Pelo contrário, ela tem plena convicção que ele vai passar poucos dias. E depois, na narrativa, a gente vai ver que ele passou longo tempo longe da sua mãe. E ela não viu mais ele. O narrador vai dizer que ela morreu nas sequências do texto. Agora veja, antes de pegar o capítulo, as consequências, veja o capítulo 28. Agora parece que houve um ar de serenidade neste homem. Isaac chamou a Jacó, coisa que era para ele ter feito para Esaú, mas talvez, por amar tanto o seu filho, o caçador, aquele que enche a minha barriga, ele não tem coragem de repreender. Mas esse filho, que ele
o texto demonstra que ele não tem tanto amor, ele dá uma orientação correta. Veja, Isaac chama Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás dentre as filhas de Canaã. Era para ele ter dito isso para Esaú. Mas talvez o amor dele era tão grande para esse filho que não queria magoar. Mas aqui ele tomou a decisão correta. Disse: você deve se casar com pessoas da família. Então, crente, irmãos, a Bíblia está cheia de textos assim. Deverá casar somente com crentes. Eu aconselhei uma pessoa que disse assim: mas pastor, ele é um menino que está fazendo medicina, é um menino de família. Eu disse: desde quando eu desconsiderei isso? Ele pode ser um menino muito bom, mas não é isso que a Bíblia está falando. Eu só vou fazer uma pergunta: ele teme ao Senhor? Se não teme, aí ela disse assim: mas eu vejo tanta gente que é crente, caso não dá certo. Eu digo: a pergunta não foi se é crente, está na igreja, é: teme ao Senhor? Ele teme ao Senhor. E lembre-se, às vezes a pessoa pode temer o Senhor, começar certo como esse homem e terminar errado. Mas isso não é justificativa para nós buscarmos relacionamentos para nossos filhos em arraial diferente daquele que Deus diz na sua palavra. A Bíblia está cheia de textos assim. Terminando, a consequência, certo? Ele despreza esse Esaú, o direito, lá no começo da primogenitura, se casa com 2 mulheres e agora planeja assassinar o seu próprio irmão. Esaú, assim como Caim, antes dele, é a semente da serpente. Todavia, Jacó recebe a bênção do Senhor. Mas o tópico do narrador nessa história não é o que Deus desaprova. Ele desaprova o engano. Embora não esteja claro, o narrador não está dizendo assim: Deus desaprovou. Ele quer que nós venhamos a tirar essa dedução, que Deus não aprova o engano. Mas a despeito disso, Deus pode usar até mesmo a malícia humana para realizar seu plano de conceber a bênção da aliança ao seu povo. Deus pode usar até mesmo essa malícia para usar o seu plano redentor. O maior estratagema de todos os tempos foi o julgamento de Cristo. Na última ceia, Jesus disse: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas, ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Um pouco mais tarde, Judas traiu Jesus com um beijo. Judas seria responsabilizado pela sua traição, mas Jesus morreria, como está escrito a seu respeito. Deus, portanto, pode usar até mesmo a malícia do homem para realizar o seu plano redentor. Mas isso, veja, então eu acredito, tá bom? Baseado nisso, que ainda que um casamento entre um crente e uma pessoa que não teme ao Senhor, dali Deus pode suscitar um filho que amanhã vai ser um pastor, que amanhã vai ser um grande homem temente ao Senhor, uma mulher, na sua criança, mas a despeito disso, isso não vai validar esse pecado meu. Foi pecado de ter casado com uma pessoa descrente. Mas a despeito disso, Deus pode usar isto para cumprir os seus propósitos eternos e soberanos do nosso Deus. Então, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenar à morte. Finalmente, eles acharam 2 testemunhas falsas, coincidentes, e o sinédrio decidiu que Jesus era réu de morte. E Deus usou isto para trazer salvação para o seu povo. Deus pode usar até mesmo a malícia humana para realizar o seu plano redentor. Finalmente, assim como Deus usou a trapaça humana, mas não aprovando, para favorecer o seu plano de abençoar Jacó como semente da mulher, ele também usa a maldade de Judas, dos judeus, dos romanos, para favorecer o plano da redenção e do seu povo mediante a morte do seu filho. Mas uma pergunta vem à tona: será que Deus aprova o engano? Embora a narrativa não responda a essa pergunta tão importante, os acontecimentos subsequentes sugerem que Deus não aprova o engano. A consequência dessa maquinação é que Jacó tem que fugir para salvar sua vida. Rebeca paga um preço muito alto por sua fraude. Nunca mais verá o filho amado. E o narrador
sequer registra a morte dela. Só vai aparecer alguma coisa da morte no finalzinho lá de Gênesis capítulo 49, verso 30. Jacó será enganado por Labão, seu tio. Novamente, aquilo que ele praticou, Deus lá à frente chama o mesmo pecado para punir Jacó. Com a primogênita, e mais tarde será enganado pelos próprios filhos com a morte de um bode. Cristo, nesta noite, convoca os pais e os filhos a ter um diálogo saudável dentro da igreja, a ter um saudável diálogo dentro do lar. Nós vivemos numa vida muito dinâmica, muito rápida. É tão rápida, irmãos, tão rápida que a gente vive, que isso é quase natural nosso. Veja, esses dias na igreja, uma irmã pediu um Uber, 3 minutos, ela disse, que demora, eu vou cancelar. Aí eu disse, como é que é? Eu disse, irmã, veja, brincando, eu disse assim, veja, eu sou da época que para pegar um táxi, onde eu moro, eu tinha que correr quilômetros para pegar um táxi. Primeiro que não tinha telefone. Eu me lembro quando meu irmão, Nicozinho, né, que é o mais novo, Nicodemos, teve convulsão, né, ele teve ataque epiléptico, madrugada, e papai disse, Wendel, corre que teu irmão está morrendo. O que eu andei, irmãos, foi como daqui, quase na cidade, para pegar um táxi. Quando eu chego próximo ao táxi, meu pai passa com o carro. Tchau, Wendel, eu estou indo socorrer teu filho. De madrugada isso. A agonia que era para pegar um carro. Hoje, 3 minutos, a gente acha que é longo. A nossa mente está sendo treinada, aos poucos, para querer tudo rápido. Uma mensagem, a gente quase vai mais no livro, pesquisar. O que é que a gente faz? Google. Já, né, o dicionário era o pai dos burros, diziam, né? Que para mim é o pai inteligente, quando você quer aprender. Agora é o Google. Qualquer coisa, a gente está acostumando nossa mente para querer tudo rápido. E muitas vezes isso é levado para a família. A gente não quer gastar tempo com os nossos filhos. Filho dá trabalho. O pastor Luiz colocou esses dias, né, que é o maior empreendimento, mas é isso mesmo, filho dá trabalho. Veja, estou terminando. Por quê? Isso não é eu que falo, tá? É um sociólogo não cristão que diz assim, não é estranho o aumento de pets, da criação de pets. Isso é um sociólogo não cristão dizendo no livro. Aí ele diz assim, é porque na pós-modernidade as pessoas não querem ter compromisso, querem ter trabalho. Um animal, embora dê trabalho, mas ele dá menos trabalho do que uma criança. Porque a criança tem que gastar tempo para ensinar, ele faz algo errado. Por exemplo, meu filho disse para mim, painho, eu ia bater em João aqui, mas eu me lembrei do que o senhor disse. Meu neto João pegou o desodorante e acabou com o desodorante, todinho. Aí eu disse, você fez certo não bater, sabe por quê? Porque ele não sabia que aquilo era um desodorante. Ele achou que era brincadeira. Você tem que ensinar ele, olha, isso aqui não é para isso. A partir do momento que depois do ensinamento, ele fazer algo errado, aí é pecaminoso. Um filho vai puxar a toalha da mesa, quebrou todos os pratos, o pai deveria bater? Se ele não sabe, ele está descobrindo o mundo, o pai deve ensinar. A partir disso, se ele fizer por rebeldia, aí sim merece uma correção, verbal, como for, tá bom? Mas por que a gente não quer fazer isso? Aí esse sociólogo diz que haverá um aumento considerável de criação de animais, substituindo a criação de filhos. Ontem eu estava vendo no Instagram que agora tem pet reborn, cachorrinho. Por quê? Porque se filho dá trabalho, migra para animal, mas animal dá trabalho. Então agora é mais fácil ter um boneco, que não dá trabalho. Nós estamos mal acostumados, não queremos ter trabalho, queremos tudo rápido. Filho dá trabalho, mas este é o meio que Deus deu ao seu povo para nós crescermos. Ou vocês querem dizer que aqui, não tem problemas, não tem mal-estar aqui ou acolá? Tem, mas esse é o meio que Deus dá para a gente crescer. É discordando, é sendo confrontado. Crente desigrejados, né? Os desigrejados é uma contradição de termos, porque Deus quer que no ajuntamento solene, na convivência da igreja, nas dificuldades que possa ocasionar dentro da igreja, ocorrer dentro da igreja, isso seja solucionado. E há amadurecimento. A gente não amadurece se escondendo do problema, a gente amadurece enfrentando os problemas. Então, quando eu estou treinando meu filho, meu neto dá trabalho quando chega em casa, ele só quer Fine, Coca-Cola, é programado, e salgadinho. Eu disse, não,
Você come o que eu colocar, coisa saudável. Mas parece que é programado. Ele faz assim, ó, pronto, eu não como. Aí eu digo, vai comer. Você tem que obedecer o que o seu avô está dizendo. Dá raiva? Estou querendo fazer o sermão e ele fica perturbando o meu juízo? Eu digo, mas eu vou dar atenção a ele, porque filho ou neto dá trabalho. Mas esse é o meio que Deus quer que cresçamos, irmãos. Então, Deus quer, nesta noite, que eu, venhamos a conversar mais. Eu conversando com o pai esses dias, achei fantástico. Ele disse assim, que lá na casa dele, termino agora, ele disse que tem um critério lá, que ele, assim, no apartamento, ele fez tipo uma casinha assim, quando eles chegam, coloca o celular. O esposo, a esposa e a filha, porque há um pacto entre eles, de não usar celular dentro de casa, a não ser para atender. Por quê? Porque às vezes a esposa está ali, e o marido está aqui, ele fala assim, oi, tudo bom? Está perdendo o diálogo. Está falando com pessoas do outro mundo, está falando com pessoas de outra nacionalidade, mas não está falando com a esposa que está ali perto. Ele disse, o que eu prezo no meu lar é o diálogo, é a conversa. Eu achei fantástico isso. Nós devemos restaurar isso, irmãos. Esqueci um pouco isso. Às vezes a gente vai para o restaurante, os mais velhos sabem disso, não é feito eu, né? Eu tenho 50 anos. Quando a gente se reunia, mamãe dizia assim, todo mundo aqui, ó, na hora do café, 6 horas da noite, todo mundo sentadinho para conversar com mamãe e papai. Era assim, era tradição, diálogo. Aí agora a gente vai para um restaurante, leva a família, fica assim, está faltando, e isso entra dentro do lar, falta de diálogo. Deus nesta noite nos chama a olhar para a vida desse casal e tomarmos decisões naquilo que eles foram contrário à palavra de Deus e agimos de forma bíblica. E aquilo que aquele casal foi de forma bíblica, nós viemos a usar esse princípio para nossas vidas. E um princípio que a Bíblia diz devemos orar para nossos filhos, devemos confrontar os nossos filhos e devemos gastar tempo com os nossos filhos. O outro princípio o casal deve gastar tempo conversando, ao invés de estar assistindo, ao invés de gastando tempo somente com isso. Essas coisas não são erradas necessariamente, mas nada substitui a conversa, o diálogo, o momento de oração, o momento de derramar-se perante o Senhor. Que Deus abençoe e aplique essas verdades em nossos corações.